Olá, bom dia, tudo bem com vocês, crianças? A gente está sentando um pouquinho hoje para estudar um pouquinho os estudos amazônicos, rever um pouquinho, lembrar um pouquinho aquilo que nós já estudamos e dar continuidade ao conteúdo que nós íamos estudar no segundo bimestre, lá na escola, mas como ficamos impossibilitados de estar lá na escola, a gente faz por aqui, por esse canal que a escola ofereceu para a gente, ok? No segundo bimestre de estudos amazônicos, nós vamos estudar um pouco sobre a diversidade da população que veio para a Amazônia. Nós já estudamos, já sabemos muito, que os primeiros habitantes que ocupavam a Amazônia eram os índios. E com o processo de colonização, aumentou esse número de habitantes na Amazônia. De onde foram que vieram essas pessoas? De onde essas pessoas vieram para chegar aqui na Amazônia e ocupar e começar a desenvolver atividades econômicas na Amazônia. Então, a gente vai citar alguns desses momentos, alguns desses tópicos que são importantes para a gente compreender quais foram as pessoas que vieram para a Amazônia desde o período da colonização, para fazer com que a nossa região se tornasse uma região tão diversa, tão grande e tão cheia de pessoas de tão diferentes lugares. Ok, crianças? Então, como você já sabe, o processo de colonização feito pelos portugueses, ele fez com que houvesse toda uma transformação no espaço amazônico. Todo aquele espaço que antes era ocupado pelos povos indígenas começou a ser transformado e ocupado por vários grupos de pessoas diferentes. Tá? Todos esses grupos de pessoas eram controlados pela coroa portuguesa. Tá? Então, quais foram as formas que os portugueses utilizaram para ocupar o espaço amazônico? Primeiro, eles estimularam e transferiram pessoas de Portugal, que vieram para cá. Constantemente eram famílias nobres, e essas famílias recebiam aqui na Amazônia grandes lotes de terras. Essas terras eles trabalhavam, faziam as atividades da exploração das drogas do sertão, faziam a atividade da agricultura e começaram a fazer um processo de desenvolvimento desse território, tá? Com a ocupação dessas terras. Também esses nobres que vieram de Portugal, eles recebiam cargos administrativos, eles recebiam privilégios, para vir para a Amazônia e para ocupar o território brasileiro. Então eles foram grupos muito grandes de pessoas que foram trazidas de Portugal pela coroa portuguesa para ocupar o território brasileiro. Então, o governo ele usava essas estratégias. Ele doava terras para que essas pessoas pudessem trabalhar, desenvolver. Ele facilitava o trabalho, o serviço dessas pessoas aqui. Ele dava privilégios para essas pessoas. Então, era um grupo bastante seletivo, dessas pessoas que vieram e ocuparam a Amazônia. Tá? Depois também, claro, que não eram só pessoas ricas, nobres, que vieram para a Amazônia. Também vieram grandes grupos de pessoas pobres, pensando, acreditando que iriam mudar de vida, com a esperança de mudar de vida. Então vieram para a Amazônia também para ocupar um determinado território e também trabalhar nas atividades econômicas. E não vamos esquecer que todas as atividades econômicas que eram extraídas e desenvolvidas na Amazônia, tudo era mandado para a metrópole, tá? Principalmente das pessoas mais pobres, mais carentes que viviam aqui. Então eles vinham em busca de mudança de vida, tá? Queriam mudar de vida e vinham, como era uma terra ainda desconhecida, com muitos recursos naturais, Então o governo facilitou a vinda dessas pessoas, o governo no caso de Portugal, para fazer o processo de ocupação do território. Outros grupos de pessoas que vieram para cá, para a Amazônia, eram pessoas que, em outras colônias de Portugal, eles tinham cometido algum delito, alguma coisa errada, e eles vinham para a Amazônia, estavam cumprindo alguma pena, em alguma outra região, em outra colônia de Portugal, e eles vinham para a Amazônia como assim, uma forma da pessoa ter que pagar, de punição, pelo crime que fez em outro lugar. Então, como acontecia isso? Como eles tinham cometido crimes em outras regiões, em outras colônias de Portugal, é como se fosse uma punição. Eu vou te tirar do lugar que você mora, eu vou te tirar da sua família, eu vou te levar para um lugar onde você não vai ter contato com a tua família, com a tua origem.
Então, essas pessoas eram trazidas para cá, para a Amazônia, tá? Como uma forma de punição pelo crime que ele cometeu em outra colônia, né, de Portugal. Ok? Então, aqui nós estamos com algumas formas de como a metrópole portuguesa, como o governo português, fez para ocupar o território amazônico. Então, esse foi alguns grupos de pessoas que vieram para a Amazônia e aqui começaram a desenvolver atividades econômicas, começaram a explorar os recursos naturais. E é claro que quando essas pessoas vêm para a Amazônia, elas trazem consigo a sua cultura, o seu modo de vida, né? A sua forma de se alimentar, a sua forma de se vestir, que faz parte da cultura de cada povo. Então, com isso, a Amazônia se tornou um palco, né, de diversas culturas. Então, por isso que nós falamos que aqui na Amazônia nós temos uma grande diversidade cultural, porque os povos que vieram, que se deslocaram, que foram trazidos para a Amazônia, trouxeram consigo toda a sua cultura, toda a sua riqueza cultural, tá? E aqui começaram a colocar em prática essas culturas, tá? Tornando a Amazônia, assim, um grande espaço com grande diversidade cultural, que vai se desenvolvendo desde lá do processo de colonização até chegar ao momento que nós vivemos, tá? Então, esse aí foi só uma introdução do assunto. Dê uma lida na apostila, dê uma lida no assunto de vocês, olhem aí as imagens, anotem aquilo que vocês não entenderam e qualquer problema, qualquer situação, vamos lá no meu PV que a tia conversa com vocês. Ok, crianças? Obrigado, beijo, cuidado.